Bem-vindo, aluno do segundo ano, para mais uma aula de matemática comigo, professora Bruna. Quem já estava acompanhando as outras aulas, lembra que tinha uma tarefinha falando ainda sobre o GPS, falando sobre a localização, falando sobre pontos de referência. O que são os pontos de referência? É algo que você consegue falar para um colega, para a mãe de um amigo, para alguém que quer te visitar, é alguma coisa que tem perto da sua casa. Por exemplo, perto da casa da professora Bruna tem um mercado muito grande. Perto da minha casa, que eu morava quando eu era menor, que eu morava com os meus pais, tinha uma escola. Então esses são pontos de referência. Você sabe qual é o ponto de referência que tem próximo à sua casa? Você consegue lembrar de algum? Se não, peça ajuda e agora nós vamos para as nossas fichas. Você que tem o material, você pode pegar a ficha na página 41. E você que não tem problema algum. Você vai acompanhar a ficha comigo aqui nessa tela. Então, a primeira atividade da nossa ficha de localização está falando sobre coleções. Está falando sobre coleções em linha e coluna. Lembrando que essa foi uma matéria que a gente já viu quando a gente trabalhou justamente a parte de tabela. Então, lembrando que a linha nós vamos trabalhar com a parte deitada, referente à linha de caderno, e as colunas em pé. Isso nos ajuda a localizar os objetos. Veja como o Theo organizou sua coleção de figurinhas. Então vamos ver as figurinhas ali de Theo, se a gente puder ampliar ali. Tem ali embaixo, ó. Observe que o panda está na primeira linha e na terceira coluna. Então, observe aqui alguns conceitos que a gente tem que lembrar. Linha. Deitado aqui eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Quantas colunas eu tenho? Uma coluna, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. E ele está falando sobre o panda, que o panda está na primeira linha e na terceira coluna. Então ele fica exatamente aqui. Agora que você aprendeu a fazer essa localização, vamos ver o que a atividade está pedindo pra gente. Observe a terceira coluna com mais atenção. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então eu tenho um panda, um porquinho e um pinguim. Aqui, o pinguim vestido com um babador, aqui com um macacãozinho, uma blusinha vermelha. A pergunta diz assim: que animal está na segunda linha da terceira coluna? A terceira coluna é essa. A primeira linha é essa. A terceira linha é essa. Mas a segunda linha tem um porquinho. Então, o animal é um porco. Aí você pode ver se você prefere colocar, né, no diminutivo ou se você prefere escrever normal, porquinho ou porco. Que animal? Letra B. Que animal está à esquerda do leão? Então vamos primeiramente localizar o nosso leão. Então veja, nosso leão está aqui bem no finalzinho da nossa tabela. Se nós formos olhar, à direita não tem nenhum animal, então não poderia ser aqui. E aqui, à esquerda, nós temos uma raposa. Então, se você tem a ficha, você pode escrever naquele espaço. Se assim como eu, você não consegue escrever na ficha, você pode fazer isso aqui, com uma folha à parte, uma folha em branco, uma folha de caderno, certo? Um caderno usado, não precisa ser nem o que você usa nesse ano. Você consegue fazer tudo bem certinho e acompanhar junto com a gente. Na letra C, pergunta: que animal está na última linha? Lembram dos conceitos de primeiro e último? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Como não tem aqui, não há uma quarta linha, a terceira é nossa última linha. E tá perguntando aqui, ó, na última linha à esquerda do coelhinho.
Então, meu coelho, direita, esquerda. É um ursinho. Então, como eu optei por escrever os nomes assim, eu vou colocar urso. Como você pode localizar o tigrinho? Então, para responder essa questão, primeiro a gente tem que achar o tigre. Depois que a gente fizer isso, você não precisa completar a sua solução igual a minha ou igual a do colega. Cada um pode pensar de uma forma diferente. Eu vou pensar por linhas e colunas, porque é um jeito que eu já ensinei para vocês e é um jeito que o exercício trouxe. Então, que animal do coelhinho já foi? Como você pode localizar o tigre? Então, primeiro eu vou localizar o tigre. Aqui eu tenho um coelhinho. Aqui, ó. Então, como eu posso localizar? Ele está na primeira, segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Poderia colocar o quê? Que ele está aqui do lado do koala, que ele está acima do urso, que ele está abaixo do hipopótamo. Todas essas soluções são possíveis. Então, eu vou colocar aqui um termo, né, que vocês já conhecem, que é a resposta pessoal. Que é aquela resposta que a gente já conversou, que o fato da sua resposta estar correta não influencia na resposta do colega. Então, e a letra E também vai dar a liberdade de uma resposta pessoal. Por quê? Porque está pedindo para vocês escreverem a localização de um dos bichinhos, qualquer um deles, e dar o comando para o seu colega, para a pessoa que está aí perto de você, que está na mesma casa que você, certo? Vamos adaptando a nossa realidade. E ver se a pessoa consegue localizar esse objeto ou esse animalzinho por meio de um comando. Vamos fazer de conta aqui, vamos voltar aqui no desenho. E eu quero pedir a minha resposta pessoal. Eu quero o pinguim. Eu não vou contar para o meu colega, para o meu amigo, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para o meu irmão, para o meu primo. Não vou contar que é o pinguim que está na minha imaginação aqui. Mas eu vou contar que está na última linha e que está ao lado do coelho. Então veja que na informação que eu dei para a pessoa que está fazendo atividade comigo, eu estou na última linha, só que eu disse que está do lado do coelho. Então a pessoa pode me responder que é o pinguim e ela vai acertar. Mas ela também pode me responder que é o urso, porque ela não tem mais informações. Então é interessante que você faça de um jeito que a pessoa acerte. Então eu posso falar que ela está do lado do coelho e também do lado da coruja. Se você não quiser usar informações de direita e esquerda, senão você pode falar sobre direita, esquerda, em cima, embaixo, linha, coluna, fica bem à vontade. Então, resposta pessoal. Como tarefinha de casa, vocês vão dar sequência na resolução das fichas. Então, página 43 e página 44. A gente vai dar só uma olhadinha o que essas fichas trazem. Então, se você não está com o material em mãos, você pode parar, copiar o exercício, ou tirar um print da tela, ou tirar uma foto e fazer para a próxima aula. Se você está com o seu bloquinho de fichas, lá na página 43 e 44 do seu livro. Quando estamos andando de carro, definimos direita e esquerda com base na direção em que estamos dirigindo. Aí tem uma explicação ali da nossa amiga Lígia. Se o carro virar à direita, ele seguirá pela seta vermelha. Seta vermelha. Se ele virar à esquerda, ele seguirá pela seta azul. Agora é com você. É onde começa a tarefa de casa. Então, um carro estava na rua, Caetano, e a rua Caetano na direção indicada, e você vai responder as perguntinhas. Eu não vou fazer elas com vocês agora, porque é uma tarefa de casa. Na página 44, tem um outro mapa. Então, agora você vai responder ali as questões referentes ao mapa da página 44. E na nossa próxima aula, né, num próximo momento do nosso próximo encontro, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Obrigada por assistir até aqui, obrigada por fazer as atividades, por estar acompanhando junto conosco.
Tenham aí um ótimo dia, uma ótima noite. Fiquem bem, fiquem em casa.